Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É pra realizar. 98677-2008. Construtora Litoral. Tudo por você. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos, não se brinca. Mais Construtora. Construindo sonhos para você e sua família. Olá, bom dia, sábado 10 de abril, estamos começando mais um Tambaú Imóveis e Negócios. No programa de hoje o assunto é a importância de um planejamento financeiro de aposentadoria. Você tem se organizado? No estúdio recebo os assessores de investimento, doutora Cristina Tala e doutor Paulo Soprana. Está procurando por imóveis? Nos giros de ofertas, trazemos as melhores condições para você realizar o sonho da casa própria das principais construtoras imobiliárias da Paraíba. Na edição de hoje do Momento Imobiliário, o jornalista Carlos Kleina fala sobre a nova realidade do atendimento ao cliente. Imperdível. A nossa amiga Cristina Tala, que está aqui hoje com a gente, também participa do Momento Econômico. Dessa vez, esclarecendo tudo sobre carteiras de ações. Muito importante para quem quer investir o seu dinheiro. Quer participar ao vivo? Manda sua mensagem para o nosso número do WhatsApp. Anote aí, toda a Paraíba, Brasil e o mundo, 99854-2857. Eu vou repetir, e só por mensagem de WhatsApp, 99854-2857. DDD de quem está fora da Paraíba, 83. Tambaú Imóveis e Negócios, jornalismo original que traz informações ao telespectador, está começando. Qual o melhor momento para pensar no futuro? Essa é uma pergunta que muitos fazem, mas todos não colocam em prática. Segundo os especialistas, uma dica é certeira: planejar é sempre a melhor saída. Everton Correia traz todos os detalhes, veja. Não precisa esperar a idade chegar e muito menos os cabelos brancos para começar a pensar no futuro, na segurança financeira na terceira idade. Tem gente que descobre isso muito tarde, né? A Kessia foi esperta e aos 15 anos já imaginava formas de economizar, de investir. Ligada, hoje inclusive trabalha com planejamento financeiro aqui em João Pessoa. Meu pai começou a me dar uma mesada e aí a partir disso eu comecei a aprender a importância da gente ter um planejamento financeiro, fazer uma organização, e conforme eu fui crescendo e fui arrumando emprego, eu vi esse dinheiro chegando e sempre pensava muito no como fazer com que ele rendesse mais, e também pensando no meu futuro, né? Para que na aposentadoria e quando chegasse o momento de eu descansar, eu não ficasse me preocupando com a questão do dinheiro. Esse caminho preventivo de planejamento é mesmo importante, segundo esse economista. Para que você tenha uma aposentadoria ou tenha rendimentos futuros quando atingir a idade madura, depende fundamentalmente de planejamento. Quanto mais cedo o cidadão começar a se programar exatamente para constituir uma reserva financeira, aquilo que nós aprendemos dentro das finanças como teoria do portfólio. Então, construir exatamente determinadas reservas, seja via patrimônio, como aquisição de imóveis locados, ter uma previdência complementar, ter uma poupança, algo que lhe gere uma renda futura, sempre será muito bem-vindo para a tranquilidade de rendimentos futuros. E em tempos de reforma da Previdência, então, buscar formas de garantir um futuro melhor deve ser algo a ser considerado. A orientação é que se procure exatamente uma previdência complementar.
Então, o cidadão ele pode contribuir individualmente através de planos de previdência complementar que já se encontram implantados, a exemplo daqueles de instituições financeiras. Você basta aderir simplesmente contactando uma instituição financeira e também através da disciplina financeira constituindo suas próprias reservas financeiras. Planejar para envelhecer com qualidade de vida e segurança. Essa é a vontade da Kessia, que segue a estudar e investir em diferentes fundos com frutos a médio e longo prazo. A meta é que a Kessia do futuro possa agradecer a Kessia de hoje. E essa é a minha ideia. Eu quero chegar lá na frente e dizer um obrigada para mim mesmo por ter pensado no futuro e ter usado o tempo ao meu favor para que eu possa desfrutar disso, né? Não precisar ficar me preocupando com dinheiro daqui a um tempo. E hoje a gente fala sobre planejamento financeiro para aposentadoria, porque é importante se organizar ao longo da vida e vivemos um momento especial. Comigo aqui, os assessores de investimento, Cristina Tala, que está aqui no estúdio, e também Dr. Paulo Soprano, que está aqui comigo online. Muito obrigado a ambos. Você, telespectador, já sabe, pode participar e encaminhar ao vivo as suas dúvidas, as suas mensagens, os seus beijos, os seus abraços, através apenas de mensagem de WhatsApp, anotem aí, 998542857, e quem é de fora da Paraíba, o DDD 83. Bom dia, doutora Cristina. Bom dia. Uma honra tê-la aqui em presente. E doutor Paulo, bom dia, muito obrigado pela presença. Vamos começar nosso debate, Bom né? dia, Rômulo. Importante demais. Doutora Cristina, qual é o momento ideal? A gente sabe que a aposentadoria vem de um trabalho muito árduo, que a pessoa consegue alcançar aquele tempo, né, que hoje a legislação mudou e vem mudando e as pessoas têm que se atualizarem, mas é uma conquista de vida, principalmente nesse momento difícil que a gente vive. Mas qual é o momento ideal para que as pessoas possam adquirir a aposentadoria? Bom dia, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Rômulo, por mais um convite, muito obrigada. A gente já está com uma parceria e eu fico muito feliz por isso. Com certeza. Na verdade, não existe uma idade específica para começar a se preocupar com a aposentadoria. Essa preocupação ela tem que vir desde o primeiro emprego, ela tem que vir desde muito novinho. Se os pais, inclusive, já puderem começar o planejamento dos filhos assim que nascem, isso seria perfeito. Por outro lado, é sempre bom deixar muito claro que pelo fato de você não ter começado um planejamento de aposentadoria aos 15, como a Kessia super bem fez, aos 18 ou aos 20, não significa que se hoje você está com 40, 45, 50, que já passou dessa idade. Na verdade, o que acontece é que dados estatísticos, eles demonstram que pelo poder dos juros compostos, quanto mais cedo esse planejamento começa, mesmo que seja com um valor menor, ele vai te gerar frutos no futuro que acabam sendo maiores do que se você deixar para começar essa preocupação aos 30, 35, 40 anos, mesmo que investindo um valor maior. Então, embora não exista um momento que seja cedo em excesso, mesmo que você não tenha começado ainda, vale a pena começar o quanto antes. Então, Paulo, a gente sabe que o cidadão ele tem que pagar e paga o INSS, o funcionário público, ele tem o seu tipo de previdência e com isso é necessário ele se preocupar com a aposentadoria. Muito bom dia, obrigado por o senhor estar aqui diretamente na nossa cidade de Maceió, em Alagoas. Oi, Rômulo, obrigado, eu que agradeço estar aqui com vocês hoje. Então, apesar do cidadão já pagar o INSS e contar com essa aposentadoria no futuro, é muito importante que ele tenha um planejamento complementar, né? Então, vale muito a pena ele buscar, por exemplo, como o próprio economista acabou de falar para a gente, uma previdência privada, por exemplo. Por quê? O teto do INSS hoje está mais ou menos por volta de R$ 6.400, pode ser insuficiente para a sua aposentadoria no futuro. Então, é muito importante que o indivíduo ele procure uma outra alternativa, até porque as regras do INSS elas podem mudar com o tempo, tá? Então, não é uma garantia que você vai ter esse teto lá na frente,
E, além disso, você pode ter sua gestão própria, né? Você pode contratar gestores profissionais através de fundos de investimento de previdência para gerir seu patrimônio. Então, apesar do INSS, o cidadão tem que procurar uma alternativa, seja via previdência privada ou outra estratégia de... Doutora Cristina, pegando essa deixa inicial que a senhora falou e o doutor Paulo agora complementou, como a pessoa que está nos assistindo agora, ela sendo a classe social dela, não importa, mas ela quer se planejar. Qual é a dica que a senhora dá? Qual a importância de se planejar? Porque às vezes as pessoas pensam o seguinte: eu vou deixar isso para amanhã, eu vou dar outras prioridades. Aí quando vê já é tarde. Eu queria que a senhora explicasse isso. Essa é uma pergunta muito boa, Rômulo, porque, infelizmente, a gente vem de uma realidade de que não temos educação financeira nas escolas básicas. E isso, infelizmente, faz muita falta. E, além disso, as pessoas tendem naturalmente a adequar os seus gastos à sua renda. Ou seja, se hoje a pessoa tem um salário de R$5.000, ela gasta dentro daquela expectativa. Se amanhã ela começa a ganhar R$10.000, ela começa a gastar dentro dessa expectativa, sem se preocupar muito em guardar essa diferença entre 5 e 10 mil. Qual é o segredo da situação? É que você consiga ter uma renda menos o seu investimento seria o seu gasto. E isso é muito diferente do que, infelizmente, a maioria das pessoas praticam, que é ter a sua renda menos os seus gastos igual à sua capacidade de investimentos. E ainda tem uma outra coisa que é fundamental. Poupar é muito diferente de investir. Não podemos esquecer que a poupança hoje não remunera nem mesmo os custos inflacionários. Então, é sempre bom procurar um assessor, procurar um especialista para te ajudar a investir. Doutor Paulo, muita gente já interagindo aqui, falando de um assunto assim bem bacana, que elas nessa pandemia valorizaram muito a família. E as pessoas estão preocupadas aqui muito com os filhos. E se é possível, filhos menores, já começar um planejamento para eles, como fazer, se isso é adequado, tem que esperar. Se essa pandemia trouxe uma reflexão sobre isso, o que é que o senhor diz? Romulo, essa é uma pergunta bastante frequente entre os nossos clientes, né? Eu diria que a resposta certa é você começar a investir no seu filho quanto antes, tá? Como a Cristina bem colocou, o tempo vai ser o maior aliado quando você vai tratar de investimento de longo prazo, tá? Então, inclusive, você pode fazer planejamento futuro do seu filho no próprio nome do seu filho. Você pode ter uma conta em nome do seu filho, seja em corretora, seja em banco, e você, pai ou mãe, será responsável legal por essa conta, né? Então, você assiste o seu filho, que pode ter investimento em títulos públicos, pode ter investimento em ações, e como disse, o tempo é o maior aliado. Por quê? Porque existem produtos como fundos de investimentos, fundos de previdência, que eles se beneficiam com um prazo longo. Porque a alíquota de imposto de renda cobrada nesses produtos geralmente são regressivas. Então, quanto mais tempo passa, melhor essa alíquota de imposto de renda que você pode ter ali no investimento do seu filho. Tá? Então, pode ser feito 5 antes, a mesma regra que temos para os adultos, aqui com as crianças. Então, quanto antes o pai puder fazer a reserva do patrimônio do filho, sem dúvida nenhuma é o mais adequado. Ainda nessa mesma pergunta com a doutora Cristina, qual o complemento da senhora pode dar para as pessoas que estão muito preocupadas aqui com essa questão de filhos menores? Porque a dúvida é o seguinte, como eles vão poder se beneficiar? Qual é a linha de raciocínio que a senhora pode dar para daquele que ganha menos, mas quer contribuir, ou aquele que tem uma renda bastante satisfatória? Como é que a senhora pode complementar o que o doutor Paulo falou? Desde cedo é possível fazer um investimento para o menor. Recém-nascido, tirou CPF, já pode fazer uma previdência privada em nome do menor, pode ter uma conta corrente em uma instituição financeira ou em uma corretora. Nessa conta corrente, os pais já podem começar
a investir em ações. Isso, infelizmente, não é uma cultura muito brasileira, mas nos Estados Unidos, a coisa mais comum que existe é que o menininho nasça, a criancinha nasça, o pai já comece a comprar ações e dar de presente para ele. Como que é comum nos Estados Unidos? Os avós, os tios querem presentear, dão dinheiro para que sejam compradas ações para essa criança. Porque no longo prazo, como a ação ela é um ativo real, distribui dividendos, faz com que a pessoa já seja sócia desde muito jovem de empresas com tamanhos e importâncias relevantes no mercado. Então, a nossa principal motivação, o nosso principal recado é: comecem a investir o quanto antes. Os mesmos investimentos que são passíveis para um adulto são passíveis para uma criança. Basta ter orientação. A Regina, que está falando de Tambaú, o Carlos, que está nos assistindo em Mangabeira, a Penélope, que está nos assistindo lá no bairro do Cabo Branco, o pessoal tudo está muito interessado. E tem muitas perguntas aqui, e uma delas é interessante, que quais seriam os ativos mais indicados para se preparar para a reserva de aposentadoria, porque as pessoas veem aí no mercado muitas opções e não sabem se são seguras, se é viável. O que é que a senhora pode contribuir para quem está nos assistindo e está com essa dúvida? Excelente pergunta. Na verdade, existem vários ativos que podem ser usados para planejamento de aposentadoria. Os mais indicados, até mesmo por questões de benefícios fiscais, seriam uma previdência, PGBL ou VGBL, dependendo do caso de cada pessoa. Seriam ações com foco em recebimento de dividendos, títulos vinculados à inflação, porque eles protegem do poder de compra, independente da situação econômica pela qual a gente esteja passando, e fundos imobiliários também, porque dão rendimentos como as ações de dividendos isentos de imposto de renda. Não existem estratégias que se excluem, existem estratégias que se complementam. Doutor Paulo, o senhor está nos ouvindo bem agora? Tá conseguindo nos... Ouvindo bem. É o seguinte, muita gente aqui querendo saber quais as opções de ativos que o senhor pode nos dar, em ativos de rendas fixas, que é essa dúvida que a pessoa está aqui, que são mais usuais, que esses ativos podem causar uma renda até diferente, que muita gente está dando exemplo aqui de poupança, que hoje não está rendendo quase nada. Então, quais as opções de ativos de renda fixa o senhor pode detalhar, e se existem essas opções e se causam riscos? Bom, existem dois tipos, né, que podem ser utilizados como renda fixa, como, por exemplo, títulos públicos e títulos privados, né? Os títulos públicos... Vocês estão me ouvindo bem? Tá, o retorno está melhor. Pode continuar, doutor Paulo. Os títulos públicos, né, são emitidos aí. A gente vai um rápido intervalo comercial, vamos novamente conectar com o doutor Paulo. Não sai daí, voltamos já já. O Mais Imperial Residência é o mais novo lançamento da Mais Construtora, com unidades a partir de R$ 199 mil, que já está 50% vendido. Ele é para você que precisa da comodidade da cidade e não quer abrir mão de morar perto do mar. Além de sua localização privilegiada, próxima a supermercados, bancos, escolas e restaurantes, o Mais Imperial conta com uma superestrutura. São unidades de 2 ou 3 quartos, 1 ou 2 vagas de garagem, área gourmet rooftop, piscina com vista para o pôr do sol, academia e muito mais para você aproveitar com sua família. Eu convido e nós fazemos questão de receber você aqui no nosso plantão de vendas, localizado na rua Vereador Marcelo Lins de Mendonça, próximo ao supermercado do dia. O corretor de imóveis vive abrindo portas para a realização pessoal dos seus clientes. Mas quantas portas precisam ser abertas até que uma se abra para você, corretor?
Valorize seu trabalho, corretor de imóveis. Negocie sua remuneração a partir da tabela referencial do Cresce. Só assim, você garante que as portas não se fechem na sua profissão. Cresce Paraíba, sempre ao lado do corretor de imóveis. Eu, Éder da Jamp e minha equipe temos mostrado para várias pessoas que elas podem, que elas conseguem realizar o tão almejado sonho da casa própria. Aqui na Fábrica de Sonhos, a Jamp Imobiliária, você e sua família é tratado da forma que vocês merecem, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! É hora de conhecer os classificados. Última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. É agora ou só em 2022. O tricolor da Boa Terra recebe o Alvinegro Potiguar, o maior campeão estadual do Brasil. E os dois gigantes precisam vencer. Bahia e ABC, ao vivo, direto de Salvador. Sábado, dia 10, às 3h45 da tarde. É a última rodada e a melhor cobertura está aqui na sua TV Tambaú. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento PagBank, o banco completo e grátis. Baixe já o Super App. Rexona Clinicol Aerosol, 3 vezes mais proteção. Devassa, é puro malte, é tropical. Aposte com o melhor, aposte com Betsul.com. O açaí bate um bolão em preços baixos, o atacadista oficial da Copa do Nordeste. Sorriso, o jeito refrescante de ser brasileiro. Na hora de escolher seu medicamento, peça EMS. Sua saúde merece. Carvão Santa Fé, nos melhores churrascos da cidade. Estamos de volta e vamos contar as novidades do residencial La Luna Formosa. Quem está aqui com a gente, Joel Borges, bom dia. Bom dia. Qual é a boa de hoje? Bom, a boa de hoje, primeiro bom dia para você. Você que deseja morar, você que deseja investir nesse lindo empreendimento La Luna Formosa, na cidade de Cabedelo, na praia de Formosa. Esse empreendimento, além dessa visão maravilhosa, além de toda a estrutura que você e sua família merece, todos esses itens de lazer, ele tem condições especiais para você que deseja investir nesse empreendimento. Uma ótima oportunidade, uma visão linda para o mar, uma área de lazer completa, tudo que você precisa. Nesse sábado agora, se você quiser mais informações, você liga para a gente. É uma oportunidade única de você residir num lindo lugar, num paraíso, na praia de Formosa, próximo ao mar, com toda a estrutura que você e sua família merecem. Não perca essa oportunidade que a Zona Sul Imobiliária preparou para você e está esperando nesse momento a sua ligação para lhe passar informações via WhatsApp, via telefone, mandar vídeos, para você conhecer esse empreendimento. Não perca essa oportunidade. A Zona Sul Imobiliária está presente em 4 cantos da cidade com 5 unidades para lhe atender. No bairro do Bessa, no bairro do Bancário, no bairro do Gás, do Valentina e também em Mangabeira. E essa oportunidade de hoje está na praia de Formosa, na cidade de Cabedelo. Um pulo para João Pessoa, um pulo para o centro. Toda a estrutura que a cidade de Cabedelo tem e que essa linda praia para você desfrutar com sua família tem. Não perca essa oportunidade, liga agora para 3021-0101. Zona Sul Imobiliária, 3021-0101. Obrigado, Joel, e até o próximo sábado. Deus permitir. Agora a gente traz a novidade do mercado imobiliário. É uma coisa muito importante que o STJ está aí para julgar, e quem traz todos esses detalhes é o jornalista Everton Correia. Veja. O caso acabou chegando no STJ, tomou grandes proporções, chegou em 2019, mas anos anteriores já estava repercutindo no mundo do direito imobiliário. Isso porque existe ainda dúvida se essa relação de colocar o imóvel para alugar por temporada em plataformas como Airbnb é ou não é atividade comercial. Alguns condomínios, inclusive, têm dúvidas sobre isso, entraram com medidas na justiça que devem ser analisadas nos próximos dias. Vim conversar então com o Gabriel Honorato, que é também da área do direito imobiliário, advogado. Gabriel, a gente já tem algumas informações sobre esse caso que vem repercutindo. São diferentes entendimentos.
Exato. Como você bem disse, Everton, no ano de 2019 o STJ começou a apreciar a possibilidade ou não de se praticar a alocação por plataformas digitais em condomínios residenciais. E naquela oportunidade o relator, o ministro Luiz Felipe Salomão, disse que seria ilícita a proibição por parte do condomínio de que tentasse impedir que qualquer condomínio fizesse alocação por esse meio, esse tipo de locação mais moderna, por exemplo, do Airbnb. E aí o que acontece? Na oportunidade, o ministro Raul Araújo pediu vistas para analisar se, diante de um eventual entendimento diverso do condomínio, se eles não poderiam proibir através de uma votação em assembleia que viesse a modificar a convenção condominial. Por quê? Porque se analisou 2 pontos específicos. Se representava atividade comercial, como você bem disse, porque nesse caso específico violaria a natureza residencial do condomínio residencial, como o próprio nome já diz, e no segundo momento também se analisou a possibilidade ou não de se proibir, através da convenção. Mas parece que o STJ está muito coeso no sentido de não permitir a livre proibição, ou seja, a regra passa a ser a possibilidade de locação por Airbnb, mas vão retomar o julgamento agora na terça-feira, dia 13, sobre uma possibilidade de se regrar a situação de forma diferente. O fato é que conflitos existem, Sim. Inclusive com outros condôminos que não fazem essa cessão, digamos assim, por aluguel, por tempo, Perfeito, Everton. Esse é um dos grandes problemas, porque a gente passa a ter uma maior dinamicidade nas relações condominiais, com um número maior de pessoas externas, pessoas que não eram conhecidas, pessoas desconhecidas para aquela atividade, para aquele grupo condominial. E aí a gente passa a entender que se o STJ realmente proibir a proibição, sendo redundante aqui, se o STJ realmente entender que o condomínio não pode proibir, a gente vai ter que começar a discutir sobre uma possível regulamentação desse tipo de locação. Uma regulamentação que não assoberbe a portaria, uma regulamentação que traga segurança aos condôminos diante daquelas pessoas externas que estão frequentando aquele ambiente, e uma regulamentação, portanto, que garanta o direito de propriedade, mas ao mesmo tempo garanta a paz, a saúde e a segurança da coletividade condominial. A gente continua falando sobre a importância do planejamento financeiro para a aposentadoria. Você, telespectador, participa aqui ao vivo. Manda agora sua mensagem de WhatsApp 998542857, 83 o DDD para quem está fora da Paraíba. Doutora Cristina, a gente vai continuar aqui. Tivemos um problema técnico do Dr. Paulo, estamos tentando resgatar, mas muita gente ainda contribuindo, perguntando quais as opções de ativos de renda fixa e inflação que estão sendo mais usados no mercado e se esse tipo de ação que se usa no mercado é corriqueiro, as pessoas entendem ou não. Essa questão de investimentos financeiros, principalmente para as pessoas que estão começando, eu sempre friso que é melhor com orientação. Existem vários tipos de ativos financeiros de renda fixa que podem te corrigir a inflação e que são interessantes para longo prazo. Existem os títulos do Tesouro Direto, existem CDBs bancários, muitos deles com proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Existem debêntures e aí quando se compra debêntures é sempre bom verificar o rating, ou seja, o risco que o mercado já calculou para essas debêntures. E como eu já falei antes, é sempre melhor com assessoria de investimentos, com um especialista. Mas existem vários tipos de instrumentos, alguns inclusive com isenção de imposto de renda, outros com a proteção do Fundo Garantidor de Crédito, que garante o limite de até 250 mil por instituição financeira e até 1 milhão por CPF, que podem e devem ser usados no planejamento para fins de aposentadoria. Continuando ainda nessa mesmo raciocínio de fundo de renda fixa, quais são os que possuem o chamado Fundo Garantidor de Crédito e como ele funciona e se isso traz algum diferencial? Sim, o Fundo Garantidor de Crédito é extremamente relevante. O Fundo Garantidor de Crédito, ele foi instituído pelo governo a fim de proteger o investidor de uma possível quebra do emissor.
Então, sempre que se investe em algum tipo de ativo que tenha o fundo garantidor de crédito, e os mais comuns são LCI, LCA, o próprio CDB bancário, entre outros, é importante fazer a conta de se até o vencimento do papel esse montante não vai exceder os R$250 mil, justamente para que não aconteça que ao longo desse caminho parte do rendimento auferido exceda os R$250 mil e acabe excedendo o limite de proteção do Fundo Garantidor de Crédito. Então, veja bem, na hora de fazer uma alocação, é interessante verificar o valor inicial, o tempo de investimento, a taxa de juros para saber se o valor final não vai exceder os R$250 mil. Investir dentro do Fundo Garantidor de Crédito é sempre uma proteção muito interessante para o investidor. Nós restabelecemos aqui com o Dr. Paulo Sopana. Muito obrigado, Dr. Paulo. E muita gente já interagindo aqui, perguntando se esses ativos, o Cláudio, que ele está nos assistindo da cidade de Patos, ele pergunta se esses ativos de renda fixa, Dr. Paulo, eles podem ficar negativo, pode trazer prejuízo. É o medo, evidentemente, da inflação, é o medo de aplicar o dinheiro e, em vez de ter algum dividendo, ele ter prejuízo. Bom, Romulo, isso é uma pergunta também bem interessante que os clientes fazem, né? Infelizmente, ativos de renda fixa também podem ter rentabilidade negativa. Principalmente pelo preço que você paga para investir nele, você tem um custo para investir nesse ativo, só que em determinado momento o mercado pode não achar mais interessante aquele preço que foi pago. Então, por exemplo, se o investidor ele investe R$1.000 num título público que remunera 10% ao ano, ele olha para o risco do Brasil, ele olha para o quadro fiscal do Brasil e fala, olha, não vale a pena eu comprar esse título de R$1.000 que paga 10%, porque eu tenho medo do Brasil ficar inadimplente. Então, o que é que o outro investidor, ele olha? Fala, olha, eu compraria esse título por R$900, então eu acharia esse título mais atrativo se ele fosse mais barato para mim. E aquele investidor que acabou comprando aquele título pelos R$1.000, ele vê uma desvalorização no seu título. Então, existe no mercado chamado marcação a mercado, que é justamente o quanto que os seus ativos estão valendo naquele momento, quanto que o mercado está disposto a pagar por aquele ativo. Então, se você tem um ativo hoje que te remunera uma rentabilidade X e no futuro o mercado entenda que o risco de comprar aquele papel não está justificando aquele rendimento que você tem, no momento que você vai querer se desfazer antes do vencimento, tá? Porque todo título tem um vencimento, você vai ter que vender esse título. Quando você vai pôr esse título à venda, há uma depreciação. Então, fundos de renda fixa, existe a famosa marcação a mercado, que dá uma rentabilidade negativa no seu ativo e pode ter uma surpresa um pouco desagradável para quem está investindo nisso. Cristina, muita gente agora perguntando algo que você falou. Elas disseram aqui que você falou que existem 2 tipos de previdência, que é a PGBL e a VGBL. Eles estão com dúvida e querem saber primeiro a diferença e quais as vantagens de cada um. Primeiro eu vou falar do que elas têm em comum. O que toda previdência tem em comum? Tanto faz ela ser PGBL quanto faz ela ser VGBL. Primeiro que existem 2 possibilidades de tributação de imposto de renda em ambas, ou a progressiva definitiva ou a regressiva compensável. A progressiva compensável e a regressiva definitiva. A progressiva compensável, ela funciona da seguinte forma: você tem um valor de 15% de imposto de renda retido na fonte, porém, quando você vai declarar a sua declaração de imposto de renda, quando você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, e por isso que o nome dela é compensável, você ajusta a alíquota na hora do pagamento. Então, caso você tenha oferido ganhos superiores e que sejam juntados a ele, a alíquota de imposto de renda pode chegar a 22,5%, e isso independe do tempo que o investimento foi feito. Porém, aquela que tem a alíquota da regressiva definitiva, ela começa em 35%, mas ela chega a 10%.
E essa alíquota de 10%, ela é muito interessante quando a gente compara com outros ativos no mercado. Porque, por exemplo, fundos de investimento no geral, fundos de ações, renda fixa, a menor alíquota possível é 15%. Se a gente tem uma alíquota menor possível de 10% dentro da Previdência, por si só, ela já é uma vantagem. Eu vou tentar explicar rapidinho a diferença entre o PGBL e o VGBL. O PGBL ele é muito indicado se você tem imposto de renda retido na fonte. Então, se você é empregado de uma pessoa jurídica e você tem retenção de imposto de renda, é interessante que você faça aplicações de até 12% da sua renda bruta anual em um plano de previdência tipo PGBL, porque ele vai ajudar na sua dedução do imposto de renda. Já o VGBL, ele tem mais como objetivo o investimento de longo prazo mesmo, para se aproveitar daquela alíquota menor de 10% no longo prazo. Qual é a diferença entre os dois também que tem que ser levado em consideração? Na hora de um resgate no PGBL, o imposto de renda ele vai incidir sobre o montante, capital mais juros. Já no VGBL, o imposto de renda ele vai incidir somente sobre a rentabilidade auferida no período. É sempre bom procurar, volto a dizer, um especialista, porque investimento em PGBL acima do teto, ao invés de um benefício, ele pode se transformar num malefício. Então, Paulo, a gente vai para um giro de oferta, mas muita gente já interagindo sobre o direito sucessório, sobre a questão se pode, se não pode dar benefício para o filho, na aplicação da aposentadoria privada. Mas não responda nada agora não, a gente vai para um giro de oferta. Quando voltar, a gente tira todas essas dúvidas do telespectador. Uma pausa rápida aqui na nossa conversa, que está sendo maravilhosa, para você conhecer as melhores oportunidades de realizar o sonho da casa própria. Pia Freire, a nossa repórter, ela traz detalhes importantes das ofertas da Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários e também da Jampa Imobiliária. Confira aí. A novidade do residencial Carbono é o Carbono Work, com salas de 4 metros quadrados e entregue mobiliado. Tarcísio Galdino, os detalhes é com você. Olá, Bia. Olá, você que está em casa. É a grande novidade aqui no bairro dos Bancários, Carbono Work. Nós estamos com grandes condições, as melhores condições para você que quer montar seu escritório aqui no bairro dos Bancários, com parcelas de R$ 990. Venha visitar nosso estande de vendas aqui na rua José Firmino Ferreira e conhecer esse novo projeto da construtora Engemax, o Carbono Work. Você sonha e a Jampa Imobiliária realiza. Éder, como é realizar tantos sonhos aí por tantos anos? Bom dia, Bia. Bom dia você que nos assiste. A Fábrica de Sonhos, a Jampa Imobiliária, é uma empresa que está há 12 anos no mercado, ajudando as pessoas nessa conquista tão importante, que é a conquista de deixar de vez o aluguel, de conquistar o que é seu lar. Olha que coisa maravilhosa, onde você mora com sua família. E nós não medimos esforços quando nós decidimos de verdade entrar nesse ramo, nesse mercado maravilhoso, e temos que amar aquilo que fazemos. E aqui na Jampa Imobiliária nós abraçamos os nossos clientes e ajudamos todos eles da melhor forma possível. Somos uma empresa credenciada à Caixa Econômica Federal, e isso nos dá autonomia, faz com que nós possamos tratar o processo com celeridade, e é muito importante porque fazemos o teu crédito, a tua análise na hora. Ou seja, aqui nós fazemos de verdade o melhor possível para poder ajudar as pessoas. Como eu sempre digo, porque com sonhos não se brinca. Vem pra Jampa! Então, está procurando fazer um negócio com segurança jurídica? Liga agora para a Tarcísio Galdino Negócios Imobiliários e também para a Jampa Imobiliária, os corretores de imóveis, todos de plantão nesse sábado maravilhoso. Vamos a mais um rápido intervalo. A gente retorna daqui a pouquinho para continuar nossa conversa, nosso debate. Só são 2 minutinhos. Voltamos já já.
Essa é uma terra de nomes que inspiram. Porta do Sol, lembra esse lazer ensolarado, terra do artesanato, o cuidado artesanal com cada detalhe, Capital Verde, nossos projetos paisagísticos e João Pessoa, a realização do sonho de cada vez mais pessoas. E por falar em sonhos, vem aí Parque Texas, no Conjunto Esplanada, e os reservas Almagre e Areia Vermelha com vista para o mar de Intermares. Agora só falta um nome nessa história, o seu. O que a gente quer é um cantinho pra morar, um lugar pra se viver, um lugar pra sossegar. Sem complicação nem burocracia, inovando na qualidade. Zona Sul Imobiliária já chegou nessa cidade. Se for alugar, Zona Sul, e se for comprar, Zona Sul, se for... Zona Sul, Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Zona Sul Imobiliária. Pensou em sair do aluguel? Pensou na Jampa, a imobiliária que mais ajuda as pessoas no sonho da casa própria. Aqui, sua carta de crédito analisada na hora. Entrada zero, toda a documentação inclusa, primeira parcela, só daqui a 6 meses. Porque com sonhos não se brinca. Viva Jampa! É hora de conhecer os classificados. Última rodada da primeira fase da Copa do Nordeste. É agora ou só em 2022. O tricolor da Boa Terra recebe o Alvinegro Potiguar, o maior campeão estadual do Brasil. E os dois gigantes precisam vencer. Bahia e ABC, ao vivo, direto de Salvador. Sábado, dia 10, às 3h45 da tarde. É a última rodada e a melhor cobertura está aqui na sua TV Tambaú. Copa do Nordeste na TV Tambaú. A Copa dos Clássicos é aqui. Oferecimento PagBank, o banco completo e grátis. Baixe já o Super App. Rexona Clinical Aerosol, 3 vezes mais proteção. Devassa, é puro malte, é tropical. Aposte com o melhor, aposte com Betsul.com. O Açaí bate um bolão em preços baixos, o atacadista oficial da Copa do Nordeste. Sorriso, o jeito refrescante de ser brasileiro. Na hora de escolher seu medicamento, peça EMS. Sua saúde merece. Carvão Santa Fé, nos melhores churrascos da cidade. No quadro Momento Econômico de hoje, a agente de investimentos Cristina Tala, da Fato Capital, ela explica tudo sobre carteiras de ações. Confira. Olá, muito bom dia a todos. Estou eu aqui de volta, Cristina Tala, da Fato Capital. Nas semanas anteriores, estávamos falando sobre constituição de reserva para a aposentadoria e focamos em planos de previdência, tipo VGBL e PGBL. Hoje, vamos falar de uma outra forma de constituir reserva. Vamos falar de carteiras de ações que sejam boas pagadoras de dividendos. Ter ações significa ter um pedacinho de uma empresa, ser sócio dela. E como sócio, você tem direito ao recebimento dos dividendos auferidos por essa empresa. E sabe qual é o melhor disso tudo? Esses rendimentos que são distribuídos a você são isentos de imposto de renda. Empresas de energia, instituições financeiras, siderurgia, mineradoras e outras instituições são historicamente excelentes pagadoras de dividendos. Na verdade, se a gente pegar o histórico recente, essas empresas estão pagando acima de 8% ao ano como forma de distribuição de lucros, sem contar a valorização do papel. Isso significa um retorno superior a 3 vezes o oferecido hoje pelos papéis de renda fixa. Você sabe qual é a melhor forma de começar a formar a sua carteira de dividendos? Criando uma obrigação mensal. Estipule um valor que esteja dentro do seu orçamento e vá fazendo aportes mensais. Isso faz com que você forme um preço médio e isso é uma obrigação para com você, para com seu futuro e para a criação do seu patrimônio. Se você puder, os rendimentos que sejam distribuídos por essas ações devem ser reinvestidos, de forma a potencializar os seus ganhos para o futuro.
Grandes investidores, quando falamos em sucesso, como Luiz Barsi, o maior investidor brasileiro da Bolsa, com um patrimônio de mais de 2 bilhões em ações de dividendos, e o Warren Buffett, um ícone mundial, são grandes utilizadores da estratégia de ações de dividendos. E eles fazem isso há décadas, mesmo com o mundo tendo passado por todos esses percalços e crises durante esse período, eles têm uma longa história de sucesso. Quer começar a formar sua carteira de ações de dividendos? Nós, da Fato Capital, estamos aqui prontos para te ajudar a navegar por esse mercado da renda variável. Invista em seu futuro hoje. Fato. Estamos retornando o nosso bate-papo e para você que ligou a televisão agora, estamos falando de um assunto importante, a importância do planejamento financeiro para a aposentadoria. Você pode participar aqui ao vivo, continuar mandando suas fotos, suas mensagens e principalmente suas dúvidas, suas perguntas. Mensagem de WhatsApp apenas pelo número 998542857. Então, Paulo, muita gente interagindo agora e a gente sabe que esse direito de sucessão é uma coisa muito séria e as pessoas estão fiscalizando muito. Mas as perguntas que chegaram aqui, eu pincelei uma, se a pessoa pode determinar livremente, sem nenhum tipo de trava, sem nenhum tipo de infringir o direito, os beneficiários da Previdência, porque é uma grande dúvida e muita gente contando suas histórias aqui e eu resumi a pergunta nesse sentido. Tá, Romulo, é uma excelente pergunta, tá? O investidor que tem um plano de aposentadoria, um plano de previdência privada, ele pode a qualquer momento escolher quem são os beneficiários, tá? Funciona como um testamento, inclusive. Ele pode escolher filhos, a esposa, ele pode escolher amigos, tios, avós, quem ele bem entender, tá? Só que tem um detalhe importante, que é um ponto de atenção, que o investidor ele tem que respeitar a parte da herança, que tem dois pontos, né? A legítima e a disponível. A legítima é aquele valor do patrimônio do investidor que corresponde aos herdeiros legais, que ali é os filhos, a esposa, enfim. E o disponível é aquela parte do patrimônio do investidor que ele pode doar para que ele bem entender. Então, se por um acaso o investidor quer fazer uma doação, por exemplo, para um tio muito querido ou para um melhor amigo, pode ser feito. Mas se ele extrapolar a parte da herança disponível que cabe a ele, pode haver questionamento dos herdeiros legais em relacionado a isso. Mas ele pode, a qualquer momento, definir quem vai ser os herdeiros, o percentual que ele vai colocar para distribuir para cada um. Eu tive um cliente, por exemplo, que ele teve mais de 50 beneficiários no plano de previdência dele, mas ele respeitou muito bem esse ponto, né? Então, pode ser feito, sim, a definição. Um outro ponto importante é que isso vale muito na parte de acumulação da previdência, ou seja, quando o investidor está fazendo os aportes. A partir do momento que o investidor ele já usufrui dessa aposentadoria, ele já optou por se aposentar, já chegou na idade, depende do tipo que ele escolheu. Se ele escolheu uma aposentadoria vitalícia, por exemplo, ou por um prazo determinado, essa reserva que está na plano de previdência não é mais do proponente, ela passa a ser da seguradora, e a seguradora, por sua vez, tem um compromisso de pagar apenas aquele valor mensal. Só irá para os herdeiros caso ele faça uma opção de renda reversível cônjuge, por exemplo. Então, no caso de falecimento desse proponente, o cônjuge continuaria recebendo. Mas é um ponto importante a se pensar em adiar o máximo possível a saída do plano de previdência para que o próprio proponente ele possa ter a liberdade de escolher quando que ele quer fazer resgates e assim o saldo continuar em nome dele e da família dele. Então, a partir do momento que opta, vai para a seguradora fica com compromisso. Enquanto ele adia esse prazo máximo para, por exemplo, 100 anos de idade, ele pode ter o controle ainda da sua previdência. Doutora Cristina, muita gente interagindo. Obrigado a Helena, que está nos assistindo no Bessa, ao Iago também,
a Júlia, a Rosiane Russo, ele está nos assistindo no centro, a Jaqueline está nos assistindo no Valentina, ao pessoal de Cabedelo estão lá nos assistindo em Ponta de Campina e a todos que estão mandando mensagens e abraços. E tem uma pergunta aqui muito interessante do Pedro Jorge. Ele diz o seguinte: a gente vive num país, ele faz um contexto, eu estou resumindo, ao qual se tributa muito. Se tem muitas coisas que você não pode fazer nada, principalmente quem é assalariado. Uma das perguntas interessantes que ele faz, e outras pessoas nesse mesmo sentido, é que existe benefício fiscal e não tributação para os planos de previdência. O que é que você pode dizer aos telespectadores? Sim, existem benefícios fiscais em planos de previdência. Como eu até citei antes, a tributação menor possível dentro de planos de previdência ela é de 10% ao longo, depois que a pessoa passa 10 anos investindo. Além disso, ela tem uma grande vantagem. Ela não tem o famoso come-cotas que ocorre em fundos de investimentos normais, que é uma tributação que ocorre semestralmente de 15% do rendimento auferido pelo fundo de investimento durante esse período. Como na Previdência não existe essa cobrança semestral, ocorre que aquele valor que deveria ter sido pago ao imposto de renda, ele continua dentro do seu plano de Previdência rendendo investimentos. Então, você acaba ao longo dos anos tendo o lucro, tendo o que foi gerado de rentabilidade em cima desse valor que não foi recolhido para imposto de renda. Além disso, quando a gente pensa em previdência com fins de planejamento sucessório, ela ainda tem outras vantagens. Aqui no estado da Paraíba ainda não incide ITCMD sobre previdência. ITCMD, ele tem uma alíquota de 8%, então em caso de falecimento, geraria uma alíquota a ser paga pelos beneficiários de 8% em cima de todos os bens móveis e imóveis que o falecido deixou. A Previdência, ela não tem a incidência desse ITCMD, além disso, ela não entra em inventário, não gera custos cartorários e nem honorários advocatícios e não tem que esperar a conclusão do inventário. É muito rápida essa sucessão. Em torno de 20 a 30 dias úteis, os herdeiros já estão de posse do valor da Previdência e isso auxilia muito a abertura do inventário, porque, infelizmente, a gente já presenciou casos em que a família não tinha dinheiro para se manter durante o período do inventário e nem tinha mesmo dinheiro para poder pagar esse inventário e o ITCMD para poder fazer essa conclusão. Então, a Previdência, ela tem, além desse valor de reserva de aposentadoria, ela tem muitas vantagens no planejamento sucessório. Então, Paulo, muita gente interagindo aqui e o Juscelino, que está nos assistindo na cidade de Souza, obrigado, Juscelino, pela audiência, ele conta um caso que tenta muito fazer o fundo de previdência, mas muitas das pessoas ligadas a ele, economistas e outras pessoas, dizem que esse tipo de fundo ele não rende bem, não dá um rendimento legal, que tem outras modalidades. E eu lhe pergunto, isso é verdade? O que é que o senhor pode orientar ao Juscelino? Olha, Rômulo e Juscelino, hoje eu posso falar que isso é um mito, tá? Porque existem diversos planos de previdência com diversos fundos de investimento. Antigamente, de fato, a gente tinha alguns fundos de previdência que eram apenas renda fixa. E eles rendiam ali no máximo ou até um pouco abaixo da taxa Selic. E às vezes perdiam até para a inflação. Mas hoje a gente tem disponível na indústria de fundos de previdência fundos de ações, fundos multimercados, fundos inclusive que podem investir no exterior. Então, por exemplo, tem fundos de ações que renderam nos últimos 12 meses 68%. Ou seja, se o investidor tivesse colocado R$1 milhão nesse fundo, ele teria passado-se um ano, R$1.680.000 aplicado no seu próprio plano. Então, você imagina, geralmente, plano de previdência feito para longo prazo. Se você tem um rendimento muito parecido com esse no decorrer dos anos. Então, posso afirmar que hoje é um mito, tá? No passado, de fato, era uma verdade, porque você tinha produtos fora de previdência que te davam um retorno mais interessante, porém, hoje a nossa indústria de previdência, a legislação foi flexibilizada a um ponto que você tem produtos muito mais competitivos. Inclusive, como a Cristina colocou um pouco
atrás, falando sobre a tributação. Geralmente, fundos de investimento, a alíquota mínima é de 15% de imposto de renda. Já a previdência privada, a mínima que pode é de 10%. Então, você, com o passar do tempo, você tem esse ganho de 5% para a tributação de imposto de renda, além de não haver come-cota. Então, eu diria que, com toda certeza, hoje é um grande mito. Só para complementar essa pergunta do Juscelino, eu queria dizer o seguinte, doutor Paulo. Então, além de ser rentável, ele traz, em relação a outros tipos de investimento, como a poupança, porque é o mais corriqueiro, que é o mais singular. Muita gente perguntando isso. O que é que o senhor pode dizer? Comparativamente à poupança, né? A poupança hoje está rendendo 70% do nosso CDI, que é atrelado à nossa Selic. A nossa Selic hoje está em 2,75%. Portanto, a gente está com rendimento muito abaixo na poupança, inclusive está abaixo da inflação. Ou seja, o investidor que está com, vou dar um exemplo hipotético novamente, de R$500 mil numa poupança, no final do ano ele vai ter um rendimento, sim, vai ter lá, por exemplo, 510 mil, vamos chutar aqui. Porém, quando ele olha um imóvel que no início do ano estava custando também os mesmos R$500 mil, no final do ano vai estar custando 550 mil. Ora, no banco o investimento do cliente está com 510 mil. No final do ano, o mesmo apartamento que ele tinha olhado no início do ano se valorizou e tornou-se 550 mil. Por que ele não consegue mais comprar esse apartamento? Justamente porque a inflação foi muito maior do que o rendimento dele. Então, em Previdência, você consegue acessar diversos ativos, inclusive fazer migrações entre esses ativos. Se você está num fundo multimercado, quer arrojar um pouquinho mais e ir para um fundo de ação, você pode fazer sem incidência de imposto de renda, sem incidência de IOF. Se você realizou um bom lucro, você pode retornar para um fundo de renda fixa dentro da sua Previdência. Então, você consegue ter uma gestão muito mais ativa e, com certeza, conseguir um resultado acima da poupança, com os benefícios sucessórios, como já falamos aqui há pouco. Vamos a uma passagem de bloco agora, doutora Cristina, e a gente tem muita gente perguntando sobre migração e portabilidade, mas não responda nada não, daqui a gente volta. Nos melhores bairros de João Pessoa tem sempre um esperando por você e, com toda certeza, confira os empreendimentos da FK Imóveis e da MRV Engenharia. Veja. Empreendimento Colinas de Gramame 2, com área de lazer completa e muito mais. Priscila Finizola traz os detalhes. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia, você de casa. Apresento hoje o Colinas de Gramame 2, que tenho certeza que vai ser sucesso de venda, assim como o primeiro. Apartamentos com 2 quartos e uma suíte, sala para 2 ambientes e uma área de lazer completa, com piscina, churrasqueira, salão de festas, espaço kids. Toda essa estrutura, apenas R$115 mil, com toda a documentação inclusa, parcelas em média de R$500, isso mesmo que você ouviu. E detalhe, você só começa a pagar a sua primeira prestação após 6 meses. E com o cashback FK Imóveis, você ainda tem o valor de uma parcela em dinheiro no ato da assinatura do contrato. Sensacional, né? Então você que tá aí, corre e aproveita essa oportunidade. Entre em contato conosco no 98677-2008. Siga o nosso Instagram, @FK_Imóveis. A sua transformação de vida está aqui, pois na FK é para realizar. Com área de lazer dentro e fora do empreendimento, porque a Praia de Intermares é um atrativo à parte. O Reserva Areia Vermelha é o lançamento diferenciado da MRV Engenharia. Para mais detalhes desse empreendimento, Carlos Andrade, bom dia. Bom dia, pessoal. Isso mesmo, um MRV como a Paraíba nunca viu. Um clube de lazer maravilhoso aí com sauna, quadra poliesportiva, academia e torre com varanda e com essa vista maravilhosa aqui para o mar de Intermares. Então não perca tempo, entre em contato agora através dos nossos canais de atendimento e não perca a oportunidade aí desse grande lançamento que você vai ter aí com vista para o mar de Intermares ou com vista para o pôr do sol mais famoso do Brasil, que é da Praia do Jacaré. Gostaram dos empreendimentos? Não perda a oportunidade. Liga para um corretor de imóveis agora. Estão todos esperando sua ligação.
A gente vai para um rápido intervalo, não troca de canal, voltamos já já. O futuro reserva momentos surpreendentes para quem busca viver bem. O Vert House não é apenas um empreendimento. É um acontecimento à parte no Jardim Oceania, área mais nobre do Bessa. Um lançamento da construtora Litoral, com o que há de mais moderno, a 250 metros do mar e a poucos passos de tudo que você precisa. Viva o novo, o moderno. Viva o que te move no Vert House. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros, emoção pura. Para nós, é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Você conhece o Fundeb? Com o novo Fundeb, o país terá mais recursos para investir na educação básica. E de onde vêm os recursos? Vem da arrecadação de impostos de estados e municípios, com uma contribuição da União que era de 10% e vai aumentar para 12% este ano e para 15% no ano que vem. E o que mais tem de novo? A complementação da União será mais bem distribuída, alcançando municípios de estados que antes não recebiam recursos federais. Tem novidade para atendimento às crianças? Sim, uma delas é o incentivo à oferta de vagas na educação infantil. Tem incentivo para quem visa o mercado de trabalho? Tem. A educação profissional técnica de nível médio é uma prioridade. Gestores, conheçam as alterações e ajudem a promover uma educação básica de qualidade. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. O Tambaú Imóveis e Negócios está de volta e no quadro Momento Imobiliário, o jornalista Carlos Kleina fala hoje sobre a nova realidade no atendimento ao cliente. Confira. Corretoras e corretores de imóveis. Hoje vamos falar sobre a nova realidade que está surgindo em face ao momento atual. São as atividades em home office que impõem novas características para as moradias. As principais delas, segundo especialistas, são acessibilidade e conexão à internet, privacidade para exercer o distanciamento social e ter concentração para os compromissos profissionais, contato com o meio ambiente e áreas de lazer ao alcance de toda a família. Estes novos atributos agregam um novo perfil especialmente para imóveis de 1 e 2 quartos. No setor, já tem nome dessa mudança: a ressignificação das moradias. Você, corretora e corretor de imóveis, precisa acompanhar estas mudanças de tendências para melhor criar novos negócios e também aconselhar compradores e vendedores a quem prestamos assistência. É isso. Saúde, sucesso e até a semana que vem. A gente continua a nossa conversa sobre a importância do planejamento financeiro para a aposentadoria. Doutora Cristina, muita gente aqui interagindo e a doutora Berenice, ela diz que tem um plano de previdência antigo e que está chateada porque ela, segundo ela diz que vê outros benefícios e outros planos melhores que o dela. E ela está assim com dúvidas, com medo, que quem fazia tudo era o marido dela era do Poder Judiciário e tal.
Bem, a pergunta que não quer calar dela é o seguinte: migração e portabilidade para os planos de previdência. É seguro? Como faz? O que é que a senhora pode dizer? Nós temos uma vantagem enorme no Brasil. Nós temos um sistema financeiro extremamente bem regulado. E a gente teve uma evolução muito grande nos ativos financeiros nos últimos anos. Isso beneficia a todos. Antigamente, os planos de previdência, usualmente, como o Soprano falou, eram fundos de renda fixa, eles tinham taxas de administração altíssimas e até mesmo taxas de carregamento, que eram extremamente proibitivas e faziam com que os clientes tivessem muitas dificuldades para poder portar o plano de uma instituição financeira onde ele não estivesse satisfeito com os resultados para uma outra que poderia fazer uma gestão melhor desses ativos. Hoje isso não é mais realidade. Hoje o cliente ele é totalmente livre para portar o plano dele de previdência entre instituições. Ele pode portar sempre que quiser, sempre que ele se sentir mal atendido, que ele não gostar da rentabilidade do fundo, ele é livre para portar e essa portabilidade ela não gera nenhum tipo de ônus. Ela não tem taxa, ela não tem imposto de renda, ela não tem IOF, ela não tem nenhum tipo de custo. Além disso, ainda tem uma grande vantagem. Os planos de previdência, mesmo que dentro da instituição, eles podem sofrer migrações de fundos. Então, se hoje a realidade é um fundo multimercado, um fundo de ações que tem uma rentabilidade, um potencial melhor, se vir a acontecer alguma coisa na economia e essa realidade não for mais a mais indicada para o período, a gente pode voltar ele para um fundo de renda fixa mais conservador e, passado um tempo, modificar as estratégias novamente. Então, a Previdência, além de todas as vantagens fiscais e sucessórias que nós já citamos, ela tem uma liberdade muito grande de ajuste interno de acordo com o direcionamento econômico. Então, é muito livre para o cliente mudar de instituição e mudar o fundo de investimento e a estratégia usada dentro dele. Então, Paulo, muita gente interagindo, dizendo que alguns pagam caros, outros pagam baratos. E se podia preservar aquele mesmo fundo que eles fizeram de previdência sobre a alteração. Pode alterar, por exemplo, ele tem um fundo que paga um valor X, que daria um rendimento melhor, que daria uma taxa melhor, mas ele quer alterar o seu potencial, ou então quer baixar o seu potencial. Há essa hipótese de alterar sem mudar a estrutura primitiva, né, do fundo de previdência? Olha, é possível sim, tá? É uma coisa, inclusive, muito fácil. O próprio cliente... Ó, tem que ver. É uma coisa muito simples, tá? O próprio cliente, inclusive, ele pode fazer de forma online, pelo próprio sistema do banco, da corretora que ele faz, mas a ideia é sempre ele conversar com o seu assessor de investimento ou com o seu gerente, e ele pode trocar a qualquer momento. Ele pode fazer uma migração interna, como a Cristina bem colocou, de um fundo de renda fixa para um fundo multimercado, de um fundo de multimercado para um fundo de ações, para um fundo com investimento no exterior. Isso depende muito também do cenário macroeconômico. É importante também respeitar o seu perfil de investidor. Não adianta você ser um cliente considerado como um investidor conservador, aquele investidor que não aceita oscilações negativas, querer melhorar o rendimento também, assumindo um risco maior, que é o mercado de ações, e você não está confortável. Como eu falei, é muito simples de fazer, mas eu sugiro que você converse com o seu assessor, com o seu gerente, para ele te orientar qual é o melhor fundo, qual é a melhor carteira de fundo previdenciário para você. Mas isso não tem custo nenhum, você não paga imposto de renda, não tem IOF, então isso é uma coisa que vem só para auxiliar a que você tenha um rendimento muito melhor naquele seu patrimônio que é reservado para o seu futuro. Muita gente perguntando aqui, doutora Cristina, o que é uma carteira de ações pagadoras de investimento, né, de dividendos. E perguntando como pode ser formada, se isso é difícil, se isso é complexo, se isso é seguro. Então, quando a gente fala de ações de dividendos, é bom ter em mente que ação é renda variável. Se é renda variável, varia. Eu costumo brincar com meus clientes que investir no mercado acionário não é uma subida de elevador, é uma estrada e ela tem buraco.
Mas quando a gente olha para o longo prazo e a gente compara com vários outros índices, com vários outros investimentos, ações dividendos, elas têm sim o seu valor, principalmente no longo prazo. Qual é o ideal de você formar uma carteira de dividendos? Primeiro, especifique um valor dentro do seu orçamento que seja confortável para que você faça investimentos mensais. Ter recorrência de investimentos é extremamente importante para uma formação de valor futuro e também para uma formação de preço médio. Se possível, durante esse período de investimento, os dividendos que serão gerados por essas ações devem também ser reinvestidos, porque o componente juros compostos é extremamente relevante numa formação de valor para fins de longo prazo. As ações que normalmente são melhores pagadoras de dividendos são as ações do setor de energia, de instituições financeiras, siderurgia, mineração. As petrolíferas também são excelentes pagadoras de dividendos, porém isso muda com o tempo. Todos nós sabemos que Kodak, que outras empresas que no passado eram referências, hoje foram suplantadas por outros tipos de tecnologia. Então, isso não é uma constante ao longo do tempo. Demanda, sim, um acompanhamento e um cuidado por parte não só do investidor, mas também da pessoa que o assessora, de dizer a ele, de conversar com ele periodicamente, no sentido de fazer os ajustes necessários na composição dessa carteira. Doutor Paulo, muita gente aqui com dúvida. A gente sabe que esse ano foi um ano difícil, como foi o ano passado também um ano difícil, por causa da pandemia. Mas teve a grande surpresa que o mercado da construção civil e imobiliário, ele principalmente no Minha Casa Minha Vida, hoje Casa Verde e Amarela, ele teve um crescimento assim como nem nos áureos tempos. Então as pessoas perguntam muito, é seguro investir no fundos imobiliários? O que é o fundo imobiliário e quais as vantagens de se investir nesse tipo, né, de negócio? Ótimo. Fundo imobiliário nada mais é do que uma composição entre vários cotistas, né, vários investidores que tem por objetivo adquirir imóveis, tá, buscando ali rendimentos. Então, o fundo imobiliário, por exemplo, pode ter na sua composição shopping centers, pode ter lajes corporativas, empreendimentos residenciais, e o investidor que está buscando por esse fundo, ele quer ter uma valorização dos imóveis e busca também pelos dividendos, ou seja, os aluguéis que esses fundos fornecem para o cotista. Assim como hoje o investidor ele pode comprar um imóvel, alugar e ter esse aluguel, ele pode fazer isso através de fundos de investimento. É super seguro, é tudo auditado pela própria CVM, inclusive as grande maioria são negociados na própria Bolsa Brasileira, na Ibovespa, no B3. Então, com um valor pequeno, até de R$53, o investidor já consegue comprar uma cota do fundo. Geralmente, esses fundos pagam entre 6% a 7% ao ano, a depender do contrato dos imóveis que estão dentro do fundo. A liquidez é um ponto muito positivo, porque da mesma forma que você pode comprar as cotas do fundo imobiliário, você pode vendê-las muito fácil. E, além disso, os dividendos que você recebe dos fundos imobiliários, eles são isentos de imposto de renda. Então, você não tem que fazer o recolhimento. Uma outra vantagem que eu posso citar sobre o fundo imobiliário é que você, investidor, não precisa fazer a gestão dos imóveis. Geralmente, tem uma administradora por trás dos fundos imobiliários que faz toda a gestão de IPTU, de manutenção, seja um prédio, uma sala, enfim, depende do tipo do fundo. Então, você também tem essa despreocupação. Além disso, é muito fácil você reinvestir os aluguéis que você recebe em novas cotas desse fundo. Então, como a gente falou aqui um pouco mais cedo no programa, no longo prazo, quando você começa a reinvestir os dividendos que você recebe, assim como os imóveis reais, entre aspas, assim, que você recebe o aluguel do inquilino e você pode juntar esse aluguel e construir uma outra casa, outro apartamento, e você vai reinvestir nesse patrimônio, nos fundos imobiliários também é possível, e isso no longo prazo você tem uma acumulação muito interessante. E para você que quer sair do aluguel,
tem um cantinho especial te esperando. Veja as oportunidades da M Holanda e também da construtora Litoral. Bia Freire mostra os detalhes. Acompanhe. O Tambal Imóveis e Negócios dá as boas-vindas à M Holanda Corretores de Grife. E você vai acompanhar agora a nova configuração dessa empresa que já é sucesso no mercado. Bom dia, Lucas. Bom dia, Bia. Isso mesmo, Bia. Estamos de roupagem nova e você vai conferir tudo sobre a nossa empresa agora através desse VT. Credibilidade. Inovação. Tudo isso e muito mais num só lugar. Estamos de cara nova esperando por você. M Holanda Corretores de Grife, investindo com excelência. E aí, gostou? Dá uma olhada nesses números aí embaixo e entre em contato conosco, tá bom? O Vert House é classificado como um empreendimento de casas inteligentes e André Rocha vai nos contar mais sobre essa categoria. Bom dia. Bom dia, Bia. É isso mesmo. O Vert ele já vem nesse formato de casas inteligentes, planejados para o futuro, com itens de sustentabilidade, lavanderia compartilhada. Tudo isso trazendo esse conceito de modernidade para o empreendimento. Vamos contar também com ponto de recarga para veículos elétricos. Venha conhecer um pouco mais do empreendimento. Tenho certeza que você vai se surpreender. Já sabe, quem casa, quer casa. Aproveite as ofertas da M Holanda e também da construtora Litoral. Com toda certeza você vai fazer um grande investimento. Vamos a um rápido intervalo comercial. Permanece aí com a gente, voltamos já já. Avaliação de imóveis? É óbvio, só com corretor de imóveis. É a coisa mais lógica do mundo. Os corretores de imóveis são profissionais técnicos que seguem as normas da BNT, conhecem o mercado e sabem o real valor dos imóveis. Além do mais, a Justiça já decidiu. Corretor de imóveis tem competência legal para fazer a avaliação de imóveis. O resto, meus amigos, é só retórica. Sistema Cofesse Cresce. O que é viver bem? Para uns é razão, para outros emoção pura. Para nós é fazer a sua vida melhor. Unimos arquitetura, design e tecnologia para ser seu lar, seu trabalho, sua inspiração. Uma história que já realizou o sonho de muitas famílias, colocando a Aliança entre as maiores do Nordeste e uma das 100 maiores do Brasil no ranking do ITC. Aliança, aqui eu vivo melhor. Estamos aqui em Valmir Pro Bike, trabalhamos com bike nacional e importada. E o telefone é o 8741-5057. Traga a sua bike para a Pro Bike. Estou aqui para divulgar a minha loja Moriarte, tudo de cama, mesa e banho, cortina, decoração, pano de prato, um belo presente para o Dia das Mães que está chegando. Eu atendo pelo WhatsApp e faço entrega. Tambaú Imóveis e Negócios. Oferecimento: Conselho Federal dos Corretores de Imóveis. Cofesse. MRV. Mais de 3.000 cópias entregues na Paraíba. FK Imóveis. É para realizar. 98677-2008. Construtora Litoral. Tudo por você. Construtora Aliança. Aqui eu vivo melhor. Zona Sul Imobiliária. Nos 4 cantos da cidade. Bessa, Bancários, Geisel e Valentina. Jampa Imobiliária. Com sonhos, não se brinca. Mais construtora. Construindo sonhos para você e sua família.
Já de volta e agora com Lucas Santiago para saber todos os destaques do Portal T5. Bom dia, amigo. Bom dia, Rômulo. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o nosso programa. Hoje a gente traz novamente novidades sobre a vacinação aqui no estado. É que o governo da Paraíba anunciou nesta sexta-feira que pelo menos 12% do efetivo das forças de segurança que atuam aí na linha de frente serão vacinados durante esse fim de semana. A informação foi dada após a chegada de novas doses da vacina contra o coronavírus, com 1.600 disponibilizadas para os profissionais. A vacinação dos policiais e bombeiros acontece em 4 polos, sempre em unidades do Corpo de Bombeiro Militar. Em João Pessoa, na sede do Comando Geral, em Campina Grande, na sede do 2º Comando Regional, em Patos, na sede do 3º Comando Regional e em Souza, na sede do 6º Batalhão. Os profissionais serão imunizados em sistema de drive-thru e convocados por seus respectivos órgãos. Então, atenção aí para esse pessoal. A vacinação alcançando novos grupos, né, Rômulo, aqui no estado, graças a Deus. Importante essas pessoas estão na linha de frente e não é fácil sair policiando todo o estado da Paraíba. Exatamente. E tem notícia boa também para quem estava atrasado com o Leão. É que o Senado aprovou nessa semana o projeto de lei que prorroga o prazo de apresentação da declaração do imposto de renda da pessoa física referente ao exercício de 2021, ano calendário de 2020. De acordo com o projeto, o último dia para apresentar a declaração passou de 30 de abril para 31 de julho. O projeto foi aprovado com alterações e, por isso, o texto volta para a Câmara dos Deputados para nova análise. Isso não muda em nada os prazos referentes na restituição. Para o pessoal de casa aí ficar atento no IRPF. A mordida é grande. Por hoje é só. Outras informações lá no portal t5.com.br. Portal T5, a informação no seu tempo. Obrigado, Lucas. Até o próximo sábado. Tem sempre uma oportunidade para você realizar o sonho da casa própria. Confira agora as ofertas da Mais Construtora, também da Construtora Aliança e da Zona Sul Imobiliária. Acompanhe. Entre os benefícios de se morar no Mais Imperial está a vista da piscina que vai ficar na cobertura, que é para o pôr do sol. Efigênia traz os itens desse empreendimento. Bom dia. Bom dia, Bia. Bom dia a todos. Bia, o Mais Imperial é um diferencial no bairro do Bessa. Ele conta com essa cobertura que tem vista privilegiada para o pôr do sol. São apartamentos de 2 e 3 quartos, com 1 ou 2 vagas de garagem, gás encanado, academia, área gourmet, tudo isso na cobertura, com essa vista privilegiada do pôr do sol da Paraíba, que é conhecido mundialmente. Então vem aqui no stand de vendas conhecer mais sobre o Mais Imperial. O giro de ofertas está hoje nas mansões Wellington Barreto. Sem palavras para definir esse empreendimento. Pedro, bom dia. Bom dia. Aqui no Wellington Barreto você tem uma área de lazer completa e esse empreendimento ele proporciona a vista definitiva para o mar. Aqui você tem a vista da Ponta dos Seixas ao Porto de Cabedelo e um apartamento de 414 metros quadrados, que é uma mansão suspensa. Aqui você pode montar o apartamento da forma como você desejar. E se você quiser uma inspiração, venha visitar o nosso apartamento decorado. Para mais informações, entre em contato com os nossos canais de atendimento. Com taxas de ITBI e registro pagos pela Zona Sul Imobiliária e muitos benefícios, o Julita Formiga se destaca aqui no bairro dos Bancários. Marcílio, conta pra gente. Bom dia. Olá, Bia, bom dia. É isso mesmo. Toda essa parceria fortíssima entre Construtora Equilíbrio e Zona Sul Imobiliária, apartamentos com 2 quartos, todos eles com varanda, sendo uma suíte, sala para 2 ambientes, área de lazer completa, com piscina adulta e infantil, playground, salão de festas, quadra poliesportiva e o melhor, a sua entrada pode ser facilitada. Vem para cá, traz sua proposta, vamos visitar o imóvel, vamos fazer uma simulação para que você possa se adequar no melhor modo possível e facilitar a melhor e maior condição de compra do seu apartamento novo. Residencial, uma localização privilegiadíssima no bairro de Bancários, tudo do bom e do melhor para que você possa realizar o sonho da casa própria. Gostaram das oportunidades? Então ligue agora para um dos corretores de imóveis e garanta o seu imóvel com segurança jurídica. E volto aqui para o debate mais sobre planejamento para
aposentadoria. Essa regra financeira, você pode ou não pode? Quem está nos virando todas as dúvidas, doutora Cristina e doutor Paulo, que está em Maceió, mais online, e muita gente interagindo aqui, doutora Cristina. Primeiro, pegando a deixa do doutor Paulo, a Cristina, sua xará, pergunta se há períodos ideais, se há períodos que não pode fazer o aporte no fundo imobiliário. E o Marcos Vinícius, aqui, que está no altiplano, ele faz uma pergunta muito interessante. Ele diz que tem vontade de investir em bolsas de valores, mas pergunta quem garante esse investimento dele, se esse dinheiro não vai acontecer, o que aconteceu, segundo ele, com a poupança na época de Collor. Certo, eu vou começar com a Cristina, minha xará. Cristina, é o seguinte, não existe uma periodicidade obrigatória. Eu costumo dizer que investimentos é uma obrigação para com você e para com o seu futuro. Então, se você puder estipular um valor mensal do seu rendimento para que você direcione a um investimento, e aí independe de ser fundo imobiliário, independe de ser uma ação dividendo, ou um PGBL, ou um fundo de investimento multimercado, na verdade, o que importa é que você faça investimentos de forma planejada e de preferência que eles sejam mensais. Volto a dizer, investimento é uma obrigação para com você, para com o seu futuro e a sua qualidade de vida. Voltando à pergunta do Marcos Vinícius, Marcos, a sua pergunta é interessantíssima e ela, na verdade, tem 3 nichos de resposta. Primeiro, eu vou começar pelo seu último ponto. A poupança já foi segura, né, digamos assim, pelo Collor, e qual é a possibilidade de acontecer isso? Veja bem, nós evoluímos muito em termos políticos, em termos de investimentos, em termos econômicos. Seguramente, nenhum presidente hoje tomaria uma atitude como essa de sequestrar, seja poupança, seja ações, porque ele sabe que ele nunca mais vai ser eleito. O conhecimento hoje da população, a informação, ela está disseminada a tal ponto que esse tipo de atitude simplesmente não seria mais aceita pela população. Então, essa é uma possibilidade que a gente realmente não consegue enxergar de forma alguma. Em relação à segurança do investimento em ações, temos também que separar isso em 2 pontos. Primeiro, a CVM, ela regula todo o mercado de renda variável. Então, a CVM, ela toma conta de todas as operações que são feitas, ela audita com muita periodicidade, com muita propriedade, todas as empresas que lançam as suas ações na Bolsa. Esse é um assunto muito vasto, mas eu vou tentar resumir a última parte da sua pergunta. Em relação a quem garante as ações, a gente tem que entender o seguinte: toda vez que você compra uma ação, é como se você fosse sócio da sua empresa, dessa empresa que você está comprando. Então, você participa, obviamente, dos lucros dela, mas se ela tiver problemas, você participa também. A gente viu recentemente a Oi entrando em recuperação judicial, o preço das ações dela caiu muito, essa recuperação judicial, ela está em processo, a Oi está saindo disso e as ações dela voltaram a disparar. A gente viu há muitos anos o evento das empresas X, do Ike Batista, que foram ações que praticamente foram zeradas. Porém, essas ações hoje estão se valorizando também, seja porque essas empresas foram compradas por outras ou porque elas estão também em processo de recuperação. Porém, como que você faz para se precaver disso? Acompanhamento. Acompanhamento sempre será o nome do jogo, acompanhamento com um profissional para te orientar e principalmente prevenir que você tenha uma queda muito grande na sua carteira de ações, porque a gente sempre olha o futuro para poder estabelecer o investimento presente, é o principal. Doutor Paulo, em 30 segundos, porque a gente está estourando o nosso tempo, muita gente perguntando se a pessoa morre, né, e acontece que essa previdência, investimento de previdência privada vai para quem no seu falecimento? Rômulo, existem aquelas 2 fases que eu comentei, né? A primeira, enquanto está na fase de acumulação, enquanto o proponente não está usufruindo da aposentadoria, vai para os herdeiros que ele indicar, né? Se for previdência privada. Se não tiver em previdência privada, neste caso, teria que estar em inventário, né? Teria que procurar um advogado. Tendo a previdência privada, se já estiver usufruindo, aí vai depender de como é que o investidor escolheu. Se é uma renda reversível cônjuge, se é uma pensão de prazo determinado, então depende um pouco disso. A princípio,
vai para os herdeiros legais que ele indicou. O que não tiver na Previdência, infelizmente, vai ter que contratar um advogado, que esses recursos irão para inventário. Rapidamente, muito obrigado pela presença, deram a aula. Suas considerações finais. Agradeço demais ao Rômulo por mais uma vez ter nos convidado. E o meu recado final a vocês é: invistam, preparem-se para o futuro. A gente teve uma pandemia recentemente e as pessoas que não tinham valores guardados, que não se prepararam, sofreram muito mais do que aquelas que tinham um preparo antes, que já tinham o hábito do investimento. Procurem um assessor, uma pessoa especializada para te orientar. Então, Paulo, muito obrigado. Suas despedidas. Bom, eu agradeço demais pelo convite, tá? Cristina, também foi um prazer dividir esse tempinho com vocês aqui. O assunto é muito vasto, mas eu acho que foi muito rico. Como a Cristina bem colocou aí, invistam e, mais importante ainda, ensinem seus netos, seus filhos, que o futuro está na mão de vocês. Estamos encerrando mais um programa Tambaú Imóveis e Negócios. Você encontra todas as edições de hoje e as anteriores no portal t5.com.br. No próximo sábado estaremos de volta e vamos falar sobre aluguel e administração de bens imóveis. Muito obrigado pela sua companhia, um ótimo final de semana. Sábado que vem a gente está de volta e sempre digo que juntos somos muito mais fortes. Até o próximo sábado.